ter o perfil aqui, o pessoal já está cansado, já é tarde, a gente vou pedir para rodar um vídeo para a gente finalizar um pouco a situação e depois a gente passa a falar um pouquinho do nosso tema aqui hoje. Um raio-x da saúde pública no Brasil. Corredores lotados, falta de médicos e cenas lamentáveis que retratam um descaso com milhares de pacientes em várias partes do país. Pacientes em macas no corredor e cadeiras improvisadas para atendimentos. É assim que os pacientes do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, aguardam uma vaga. Infelizmente, eles só estão atendendo quem tem prontuário na casa. Quem não tem prontuário, eles não estão atendendo. Tem uma pilha de gente no corredor. Eu acho isso um absurdo. O Hospital Federal de Bom Sucesso foi reformado em fevereiro deste ano. Mas, segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, as salas vermelha e amarela, que são para pacientes de alto risco, estão fechadas porque faltam profissionais. O último concurso foi em 2009. Hoje, o déficit é de 37 médicos clínicos só para a emergência. Mas os problemas na unidade vão além da falta de médicos na emergência. O hospital, que realizava em média 100 cirurgias eletivas por mês, teve que reduzir pela metade. A minha filha está com grave risco de morte, né? Que ela não está dialisando bem devido a precisar fazer essa cirurgia. Eu estou na fila desde novembro. O caos na saúde não é um problema apenas do Rio de Janeiro. O repórter Igor Duarte mostra pra gente como está a situação dos hospitais de São Paulo. Estamos no Hospital do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Os corredores lotados, pacientes aguardam atendimento. Eu estou em jejum desde ontem. Quer ver? Desde ontem, 10 horas da noite. Nem os casos mais graves são sinônimos de prioridade. Eu fiquei acordando mais de uma hora até que eu fui obrigado a brigar para conseguir colocá-lo dentro da sala do médico. Na zona sul da cidade, o mesmo drama. Quem procura um dos 4 principais hospitais da região corre risco de voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Das 9 da manhã, fui na cirurgia, me levar pra mandar pra cá, cheguei aqui até agora. Seja de dia, de noite ou madrugada, o problema no atendimento em grande parte dos hospitais públicos de São Paulo é permanente. É que por causa da falta de equipamentos e médicos, muitos pacientes ficam horas e horas à espera do atendimento. Muitas vezes, uma simples consulta pode se tornar uma grande dor de cabeça. Cheguei aqui a 8h44, 10 de pouco. 2 horas, né? Consulta sempre. Você vai passar na classificação do risco, sabe o que você está passando. Agora mais é... Se não for grave, se não for grave, se não tiver febre melhorada, você vai pegar mais um pouco. Diga 20 horas de ontem. Aqui no Hospital Geral de Fortaleza, o maior da rede pública no estado, a situação é de calamidade. Depois daquela porta, o paciente já se depara com várias macas pelo chão. Muito triste, porque meu pai foi uma pessoa que sempre pagou os impostos dele, sempre foi uma pessoa muito direita, pagou as coisas dele tudo em dias. E hoje ele precisa de um hospital e não tem. Na área apelidada de Piscinão, gritos de dor. Minha mãe é cardíaca, está fazendo hemodiálise e é hipertensa. E está no corredor do hospital, com 10 dias. A situação é tão grave e acontece há tanto tempo que o Sindicato dos Médicos do Ceará lançou há 3 anos o Corredômetro. A iniciativa inédita mostra que 138 pacientes estão atualmente nos corredores do HGF. É o pior quadro do Ceará. Ao todo, são cerca de 300 pacientes nos corredores dos principais hospitais da cidade. Este outro, mais descaso. Uma mulher agoniza no chão de uma UPA na periferia de Fortaleza. Um homem passa por cima dela e não aparece nenhum médico para prestar socorro.
Quem depende do serviço público não tem outro caminho. Eu não tenho mais para onde ir, é aqui. Eu tenho que ficar aqui, suportar, aguentar. E só Deus mesmo. Pacientes deitados no chão. Até o enfermeiro tem dificuldade para passar. Essas imagens feitas por um paciente são do Hospital Agamenon Magalhães, no Recife. As cenas se repetem em outras unidades hospitalares do estado. Isso não existe não. São escadas. No Hospital Getúlio Vargas, as cenas também não são muito diferentes. Além da falta de leitos que traz como consequência a superlotação, quem precisa de atendimento pelo Sistema Único de Saúde também enfrenta a escassez de médicos. Sobre a falta de profissionais, o governo de Pernambuco informou que desde 2015 já foram contratadas 5.400 pessoas de várias categorias médicas. Mesmo assim, o drama continua. Em relação ao Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde diz que nos últimos 30 dias contratou 10 médicos, além de outros 16 profissionais de saúde. O Hospital Geral de Fortaleza diz que garante o atendimento a todos que precisam de cuidados médicos. Procuramos a Secretaria Estadual de Saúde no Recife, mas não obtivemos retorno. Em São Paulo, o Conjunto Hospitalar do Mandaqui diz que eventualmente pode haver uma sobrecarga no atendimento, que reflete diretamente no serviço prestado. O hospital informou ainda que é destinado a casos de urgência e emergência em maior complexidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que no dia da nossa reportagem ocorreram faltas pontuais. Entre clínicos, pediatras e ortopedistas, foram 3 no período diurno e 5 no noturno. Tudo desculpa esfarrapada. Uma frase define tudo o que nós acabamos de ver. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Pois bem, senhoras e senhores, esse vídeo foi escolhido justamente pela conclusão dele, e a partir daí eu vou partir da conclusão. Isso é um pouco. Não são só essas vergonhas, tem várias outras vergonhas, e que não são só vergonhas de quem administra, de quem gera a coisa pública. São a vergonha de todos nós, é a vergonha de toda a coletividade. Por quê? Porque somos nós, nesse sistema representativo e democrático, vivemos que elegemos aqueles que nos representam e aqueles que administram, que gerem a coisa pública. E nós, muitas das vezes, resumimos a nossa participação nesse contexto social a depositar um voto, ou às vezes um comentário aqui, outro comentário ali, e não procuramos dar a nossa contribuição, a nossa efetiva contribuição de transformação e de busca de modificação dessa realidade social. Nós não fazemos isso. Infelizmente, culturalmente, o brasileiro ainda não faz isso, mas nós precisamos passar a fazer. E, em especial, com mais evidência ainda, nesse ambiente que nós estamos, que é um ambiente de privilégio, um ambiente acadêmico, um ambiente de pessoas que, no geral, não todas, mas na sua maioria, tiveram um lar na família, tiveram um amor, tiveram recurso, e mesmo que aos trancos e barrancos estão aqui, estão numa sala confortável, estão no ar-condicionado, e, portanto, sim, somos todos nós privilegiados de uma maneira ou de outra. Então, a nossa contribuição ela deve sair da academia, ela deve ir para a prática, e ela deve começar na academia, porque a instituição de ensino superior ensina, pesquisa e extensão, sobretudo no ponto de vista da extensão. Então, nós temos que estender aquilo que aprendemos e buscar, de alguma forma, transformar a nossa realidade. Esse vídeo seria mostrado ao final, mas eu inverti a ordem porque nós já estamos cansados, o tempo já está mais curto, em razão eventualmente de algum atraso, enfim, sem problemas, a gente muda o foco da apresentação e faz de outra forma, vamos aqui um pouco no bate-papo mesmo, mais informal, mais no improviso. Questão de saúde, nós estamos em qual região? Região norte do país, nós já sabemos das nossas carências, sim ou não? Muitas das vezes o que acontece?
Quem nunca teve um familiar ou não soube de alguma pessoa que teve que buscar um socorro, buscar um auxílio fora do estado de Rondônia? Sim ou não? Isso é alguma novidade para alguém? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar em conjunto, fazer boas escolhas, participar, exigir, contribuir para que essa realidade não se mude. Certo? Só um exemplo. Eu, há pouco tempo, já podia estar participando disso há mais tempo, agora me incluí num projeto do Hospital de Câncer. Esse projeto visa o quê? Trazer para Rondônia um atendimento de qualidade, um atendimento efetivo, um atendimento diferenciado. A gente foi agora semana passada em Barretos, nós vamos voltar para dar um papo nessa viagem. E lá a gente viu uma coisa que eu nunca vi, uma qualidade que eu nunca vi, uma estrutura não vista, e que nós, graças ao Fundo de Rondônia, à contribuição, sobretudo dos fazendeiros que doam, que depois vão lá nos leilões arrematam, estão construindo ali em Porto Velho, também alguns colaboradores empresariais, assim, Cobra, agora o supermercado Gonçalves, para contribuir com a construção ali saindo de Porto Velho para o Hospital da Vila Amazônia. Só um exemplo, em 2 anos, nosso estado contribuiu, arrecadou em torno de 80 milhões. Então nós temos em torno hoje de 14 mil pacientes aqui dessa região nossa sendo atendidos lá em Barretos. Se a gente for na casa de apoio, que e nós vamos agora trazer esse pessoal de volta. Trazer esse pessoal de volta para essas pessoas de mesma qualidade, mesmo atendimento, mesma eficiência, tecnologia de ponta e atendimento 100% gratuito. É uma entidade civil privada, Fundação Cardoso. Não é governamental, não depende. Aliás, faz sim o credenciamento do SUS, mas o credenciamento do SUS ele custeia 40% só da despesa. 60% depende de nós, depende de doação. Isso é só um exemplo. Então, teve aqui uma estrada fazendo palestra, fazendo conscientização, gostei muito da prática. Sair do gabinete, sair do conforto, da estrutura para ar-condicionado e ir para a rua, defender a ideia que eu acredito. Porque quando ele trabalha, por exemplo, no caso dele, a prevenção do acidente de trânsito, isso vai redundar em várias outras economias na frente. Excepcional aquela postura, eu não sei se ele já está aí, mas parabéns, excelência. É isso aí que a gente precisa. Enfim, vamos voltar um pouquinho aqui para a nossa apresentação. Enfim, nosso tema aí são direitos sociais. O que são direitos sociais? Ora, os direitos sociais são aqueles vistos ou trazidos, sobretudo incluídos, ou quando houve uma fragmentação dessa questão, lá atrás, em 1976, 79, não sei, o Karel Vazar, ele primeiro escreveu um artigo, depois fez uma apresentação, ele precisava tentar introduzir a explicação da evolução social no contexto de direitos. E aí ele dividiu primeira, segunda, terceira, hoje já fala até de quase 1000 gerações, eu não sei para que isso, mas enfim, para dificultar a vida dos senhores e das senhoras, para quando tiver que fazer prova, estudar para concurso, enfim. Mas resumindo, pelo menos nessas 3 básicas, ele falava o quê? Primeira, segunda e terceira geração, sim ou não? Civis, no primeiro tópico, a primeira geração, civis e direitos políticos, na segunda, social e econômico, sim. E na terceira geração seria aquelas questões envolvidas a fraternidade, que envolve o quê? Direitos coletivos. Então, o primeiro ponto, ele envolve o quê da primeira geração? Imposições, prestações negativas do Estado, não fazer estatal, ou seja, o Estado tem que respeitar o meu direito de propriedade, sim ou não, direito civil. Por quê? Porque o Estado antes ele não respeitava o meu direito de propriedade, lá em 1615, com a Carta de João Sem Terra, sim ou não, a grande primeira conquista do respeito à garantia da propriedade, importante ou não, nós criamos no nosso modelo de Estado um sistema capitalista, sim ou não? Fundado também no lucro. Se nós fundamos isso, nós temos que respeitar o direito de propriedade. Então, Vossa Excelência, enquanto um rei, não pode, a seu bel prazer, confiscar e deixar de confiscar aquilo que é meu, que eu conquistei. Respeitar isso. Então, nós fomos evoluindo socialmente nessa primeira geração. Não que essas gerações elas tenham surgido
divididamente, por isso que se critica muito algumas tecnologias utilizadas nesse estudo, mas eles são gerações que estão fundamentalmente ligadas e não segmentamente compatíveis, e não divididas na evolução social. Elas estão bem amarradas, bem imbricadas um direito no outro. Então nós temos a segunda geração, que envolve essa questão dos direitos sociais, dos direitos econômicos, e é aqui que nós temos a influência de não só o Estado garantir a propriedade, mas de ser um Estado positivo, um Estado inclusivo, um Estado que não só me garante a propriedade, mas que me dê condições efetivas para que eu tenha acesso a essa propriedade. Não só a propriedade, há vários benefícios, há várias questões. Por quê? Porque quando se deu a liberdade, ela foi dada de uma maneira livre demais, e infelizmente, quando somos seres humanos, somos falhos, começamos a explorar o outro por ele não ter propriedade. Exploramos demasiadamente, colocando as outras pessoas, por exemplo, trabalhar 20, 24 horas, e trazendo tempero na regulamentação, um novo tempero social, um tempero diferente para limitar essa violência tão praticada. Então nós tivemos essa segunda geração, que vem por regras de prestações, necessidade de vinculações positivas por parte do Estado de incluir socialmente os excluídos. Então aqui nós estamos falando principalmente quando nós temos o estudo normativo diz, quando a gente parte da Constituição, do princípio da dignidade da pessoa humana. Se ou não, e tratar agora a isonomia, não só aquela isonomia do ponto de vista formal, mas a isonomia do ponto de vista material, a isonomia concreta, de igualar e dar oportunidades efetivas que as pessoas possam conquistar e galgar os seus espaços, e ter acesso à educação, à saúde, à alimentação, proteção às crianças, aos adolescentes, à família, à gestante e aos desamparados em geral na forma da lei. Sim ou não? Um exemplo dessa inclusão social. Temos a BCP, sim ou não? Benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada nada mais é, pelo menos no norte constitucional que existe, é o que? Avaliar a família que tem a baixa renda, que a renda per capita não seja superior a 25% do salário mínimo, que tenha uma pessoa idosa acima de 65 anos, ou uma pessoa deficiente, o Estado que, de maneira inclusiva, de maneira positiva, vem e concede a essa família o benefício de um salário mínimo. Senhor, aqui no curso tem previdenciário de algumas coisas. Então, há essa inclusão. Aí vem a jurisprudência do Supremo, em razão da evolução do contexto social, estabelece que basta agora ser o quê? 50% do salário mínimo. É uma forma o quê? Positiva, é uma obrigação constitucional trazida lá pelo Constituinte de 1988, dizendo às pessoas que estão nessa linha de pobreza, que não têm renda, seja por deficiência ou por idade, nós contribuímos socialmente e não estamos naquela situação, estamos numa condição melhor, vamos o quê? Custear a manutenção, a inclusão, a sobrevivência mínima dessas pessoas que a gente tem nessa condição. Certo? Só um exemplo. Então, artigo 1º, inciso 3º da dignidade da pessoa humana, nós temos o artigo 6º, alguns direitos sociais, são 12, sim? Educação, saúde, lazer, transporte, o que mais? Proteção à infância, à gestante, aos desamparados na forma da lei, a segurança, transporte, entre outros. Então são o quê? Previsões genéricas, previsões programáticas, previsões abstratas, que vêm no sentido de quê? De dizer ao Estado, nós, quando, só uma contextualização disso, nós quando, e aí a gente volta lá na teoria de comportamentos, em que abrimos mão das nossas liberdades individuais, a gente se controlar sozinho, a
cada um que trabalha por si, se manter. Nós criamos um ente espiritual, um ente inexistente, um ente normativo, mas um ente soberano, denominado Estado. E, em razão e face desse Estado, nós abrimos mão das nossas liberdades individuais e criamos regras coletivas. Isso porque dada até a nossa natureza. A natureza nossa de ser humano, ela é uma natureza de sermos gregários. Nós não vivemos sozinhos. Isso desde os primórdios da civilização. Então, da maneira que nós iríamos nos aglutinando em grupos, as complexidades das relações iam aumentando. Então, precisava se criar o quê? Normas, precisava regulamentar isso. Até que chegamos nesse modelo brasileiro. O nosso modelo brasileiro é um modelo criado em 1988, chamado aí, nós estamos vivendo o Estado Democrático de Direito. E nessa democracia nossa, nós optamos lá pelo artigo 6º, uma Constituição prolixa, trouxe nessa segunda dimensão de direitos um complexo de obrigações do Estado para com a sociedade. O Estado, de um lado, arrecada os tributos, no nosso caso, me parece até de maneira confiscatória, gasta mal esse tributo, gasta muito mal, nós precisamos melhorar muito isso. E nós, enquanto cidadãos também, precisamos fiscalizar isso. Só um exemplo, fugindo um pouco. Em Portugal, quando se vota a lei de orçamento, o país para. Aqui nós paramos para assistir jogo de seleção na Copa. Portugal não é uma nação tão rica assim. Eles acompanham, porque quando se vota aquilo, se estabelece o quê? Por exemplo, a lei de diretrizes de orçamento, o nome já está dizendo diretrizes, já está dizendo que aquele gestor que está aprovando, ele está direcionando onde ele estará investindo o nosso dinheiro, e ele é o nosso empregado. Essa é a visão que nós temos que ter, e não a visão que nós temos geralmente, que é uma visão de referência, ou deferência, melhor dizendo. Sim ou não? É uma coisa de ver político, tira foto do político, abraça político e se sente feliz porque tipo, misericórdia. Ele é nosso empregado. Ele trabalha para nós. Nós estabelecemos um contrato com ele, por meio de voto não deu certo, um abraço. Nós temos que acompanhar isso, por quê? Porque quando nós votamos, basicamente, nós temos que votar em planos de governo. E se naquela diretriz que ele está votando lá no orçamento, ele não estiver obedecendo aquela proposta que ele fez inicialmente para nós, o que ele fez com a gente? Nós? Não. E aí nós temos que utilizar o participar do objetivo. Certo? Então, o artigo 6º ao artigo 11, aí nós passamos por exemplo, o artigo 7, direito dos trabalhadores, férias, 13º, todo um complexo de direitos e de garantias mínimas, dizendo que ninguém pode no Brasil receber menos de um salário mínimo hoje, R$954, me parece óbvio isso. Mas é porque esse livro deixa livre a coisa solta, infelizmente nós não sabemos respeitar o outro. Olha que norma hoje que nos parece assim, bastante rasa. É a garantia do direito de propriedade, parece raso, né? É a garantia do direito de herança. É raso, parece muito raso, muito natural. Mas quando a gente discutir essa norma, por exemplo, a gente vê lá atrás que houve guerra, houve pacto pré-guerra para apoiar o governante, que na época era um rei. E ali se impôs condições para que aquele gestor da época respeitasse a propriedade do quê? Ele não respeitava. Não é a norma em si morta, não é uma norma em si mesma, ela tem toda uma história em volta dela, toda uma história de luta, toda uma história de trabalho, toda uma história de conquista. E aí, quando veio o Dr. Olívia e apresentou aqui brilhantemente para vocês a história do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, muitas das vezes, o que a gente vê? Propostas simples, propostas rasas, de se entender ou de se trazer e dizer o quê? Que simplesmente, por meio de alteração de idade, vai se resolver o problema de violência. E a coisa
ela passa por se tentar garantir efetivamente e com mais eficácia, com mais aptidão de gerar direitos, com mais eficácia, que a gente chama de eficácia social, o PASM entendeu essa conceituação, eficácia social, eficácia jurídica, no seu tempo, quando ele era constitucionalista lá, na PUC de São Paulo, eficácia social. Agora, é aquele famoso assim, a norma corrige, a norma ela realmente está contribuindo efetivamente com a transformação, com a modificação, está sendo respeitada, está sendo obedecida, ela está tendo concretude prática. E temos a eficácia jurídica. Toda norma, pelo menos, deveria ter eficácia jurídica, em regra. Eficácia jurídica de per si, é uma norma positiva, impositiva, imperativa, genérica, abstrata, coercitiva, que influencia a todos, dependendo da nossa vontade, sim ou não. Por quê? Porque nós abrimos a nossa liberdade individual para que nós possamos ser e nós nomeamos hoje de maneira direta governantes para fazer leis coletivas. Nós, se não no consenso, mas pelo menos com a maioria, nos submetamos a isso, sim ou não? Pois bem. Nos artigos 193 a 232, temos aí uma gama, um complexo ainda bem grande de direitos sociais. Passa pela assistência social, pela previdência, pela ordem social, pelo direito dos índios, pelo direito da criança, pelo desporto, pela cultura, enfim, uma gama de direitos sociais. Nosso tempo é curto, nós não vamos ficar aqui delineando um por um, e infelizmente não dá para isso, e talvez não daria nem se fosse no semestre da graduação de vocês. Só a título significativo. Tá. A questão da eficácia, eu já fui falando aqui, eu creio que a gente já superou esse tópico. Mas nós temos lá, na questão da classificação das normas constitucionais, acho que todo mundo já ouviu falar disso, se não todos, quase todos, na questão da eficácia das normas, sim ou não? E aí nós temos a norma de eficácia plena, contínua e limitada. Plena é aquela norma de per si, ou bastante mesmo. Ou seja, uma norma que não existe complementação para que seja aplicada na sua completude. Ela tem aplicabilidade direta, concreta e efetiva. Já uma norma de eficácia contínua, não. É aquela sim que nasce completa, mas vem uma norma e restringe a sua aplicação. Por exemplo, é garantido o livre trânsito no território nacional, sim ou não? Mas, no período de estado de sítio, estado de defesa, pode ser que essa liberdade nossa de ir ela seja o quê? Uma contenção à liberdade nossa de livre trânsito no território nacional, autorizada por quê? Pelo próprio texto condicional. Já essa norma que a gente diz, norma de eficácia limitada, não. Ela exige, ela impõe, se haja o quê? Um complemento a ela para que ela tenha aplicação. Segundo o próprio Supremo Tribunal, por exemplo, o direito de exercício do direito de greve seria uma norma desse sentido, ou seja, então, que, por exemplo, o seu posto público de exercício greve, toda a norma se aplica no seu poder de aplicação, depois eles dizem que aplicaria subsidiariamente a lei de greve dos acidentados. Tá, agora só exemplificações práticas. Habitação é direito social? Sim ou não? Nós temos um gráfico déficit habitacional no Brasil. Participação. Ele já vai fazer resumido. Olha só. Os resultados mostram que o déficit habitacional no Brasil em 2015 é uma pesquisa que foi efetivada em 2015, mas como ela é muito complexa, ela só foi publicada em 2018. Então, estudos foram feitos e a publicação em 2018. O resultado mostra que o déficit habitacional em 2015 corresponde a 6.355.743 domicílios, o que representa 9,3% dos domicílios. Entre as regiões, maior déficit habitacional absoluto. O que é isso? É vir aqui de Paraná, olhar e falar, olha, quantas residências seriam necessárias para
suprir essa carência habitacional. Esse seria o número absoluto. Está na região sudeste, óbvio que vai estar na região sudeste, porque lá é que tem mais pessoas. Mas quando a gente faz essa análise relativa, nós vamos verificar que é a região norte, por exemplo, e uma parte da região nordeste que é mais carente nisso. E com destaque é o Maranhão. O estado hoje, com déficit habitacional relativo, é o Maranhão. Vamos seguir, por favor. Pode seguir. Olha aqui, ó, o Maranhão, MA. Tá bem? Pode seguir. Pode seguir. Outro tópico que a gente destacou, saneamento básico, questão de saúde pública. Qual que é a nossa realidade quanto a saneamento básico? Qual que é a nossa realidade quanto a esgotamento sanitário e água potável? Nós estamos em qual região? Uma das regiões do Brasil mais precárias nesse sentido. Aí eu pergunto a vossas excelências, quem é que vai mudar essa realidade? Nós vamos depositar a confiança e transformar isso meramente na mão dos gestores? Ou nós vamos contribuir para que isso aconteça? Nós, como direitos, somos os mais egoístas. Que a gente aprende e dedica para passar no vestibular, na faculdade, depois tem que estudar, depois geralmente estuda sozinho. E aí termina, estuda mais um pouco, continua estudando, e vê se consegue passar uma vida, depois que quer seguir uma carreira, estuda mais ainda, geralmente sozinho de novo, e a gente aprende a se isolar, a viver sozinho. Isso é muito atrapalha o nosso perfil profissional lá na frente, porque a gente vai continuar sozinho, trabalhando sozinho, e não vai ter um perfil mental, um perfil modificador. Isso é horrível. O resultado disso lá na frente não é bom. Tanto que são raros os exemplos, por exemplo, que está aqui hoje que a gente vê indo para a rua, fazendo e buscando essa modificação, essa transformação, que a gente às vezes não dá valor, mas que na prática ela é muito efetiva. Porque se ela gera conscientização, ela gera temor, ela gera conhecimento, ela gera mudança de comportamento, mudança de atitude, gera mais respeito. Por quê? O ideal é que nós aprendamos a viver sobre alguns pontos, alguns aspectos pelo amor e não pela dor. Sim? A gente vai chorar, por exemplo, no exemplo dele, no trânsito, quando a gente perde um ente querido ou quando a gente sofre alguma sequela do trânsito. Será que a gente poderia ser mais previdente, mais precavido, nos valer de diretrizes mais lá da ordem previdenciária para evitarmos que isso acontecesse? Enquanto possuidores de algum conhecimento diferenciado dos demais irmãos que convivem conosco em coletividade, o quê? Sermos efetivamente transformadores e informadores. E não meramente resilientes e muitas das vezes hipócritas. Olha só, em 2016, 83% da população era abastecida, ou seja, se 83 tinha, 26% não tinha. Se nós jogarmos 200 milhões de habitantes, 20% dá o quê? 2 vezes 2, 4. 40 milhões de pessoas sem água ou 40 milhões. Quanto à coleta de esgoto, 51,9% da população tinha acesso, ou seja, 48,1% não tem. Estamos incluídos aí ou não? Estamos incluídos aqui? Coleta de esgoto? Temos coleta de esgoto de Paraná? Se temos 100%? E aí? Tentar transformar isso e modificar isso. O que nós vamos fazer para melhorar essa realidade? Podemos ir no último slide, então, por favor? Tínhamos a questão da educação. E aí, só apresentando, volta. A Defensoria de Instituição Permanente é essencial a função judicial do Estado, incluindo como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados da forma da lei. Olha só, como instrumento de expressão do regime democrático. Fundamentalmente a orientação jurídica. Então, a orientação jurídica é um dever nosso, quando nós estamos fazendo favores aqui não, tá? É um dever, é uma obrigação. Se a gente não faz, a gente tem que fazer mais. Se a gente ainda não saiu do nosso conforto do primeiro do ar-condicionado, nós temos que sair mais.
Se nós não temos atendimento na periferia, mas só estamos naquela sede bonita de Paraná ali, não está satisfatório. Nós temos que ir mais. Sabe? E quem tem que cobrar isso de nós? Em concluo, nos tirar dessa situação de comodismo, muitas das vezes. E eu nem digo só isso, mas muitas das vezes do excesso de trabalho. Porque nós na defensoria vivemos uma realidade, a demanda é muito grande e a capacidade é muito pequena. Mas também não podemos fazer isso de muleta e usar isso muitas vezes como desculpa para poder ir além, para tentar ir além. Dá para fazer alguma coisa. Ok? Eu agradeço e obrigado pela paciência.